1 Samuel 7, versículo 15, até o final do capítulo 8. Todos acharam? Então vamos ler a palavra de Deus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então, aquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Até aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Olha aqui, eu vou começar com esta imagem para vocês.
O que é isso? Pedro, o que este homem está fazendo? Nós? Ele está muito perto de um abismo, não está? Despenhadeiro. Ele está muito próximo. O que você faria desse homem? Ele está sendo muito sábio? Não, né? E se ele continuasse andando? Ele ia cair. E se os amigos dele aqui atrás dele, que não dá para ver, falam: pare, pare. E ele fala assim: não vou parar não, eu sei melhor, eu sei o que é bom, eu vou continuar andando. O que você acha dele? Louco. Seria louco? Seria tolo ele continuar andando? Sim. Seria muito orgulhoso ele dizer: eu sei melhor, não é? Vocês já ouviram deste versículo que está na Bíblia? Ó, Lívia, está aqui, ó. A soberba precede a ruína. Soberba é orgulho. O orgulho vem antes da ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vocês entenderam? Já ouviram falar esse ditado? Vem da Bíblia. O orgulho vem, né? Precede a ruína. Então este homem, se ele for orgulhoso e disser: não vou ouvir o conselho dos meus amigos, eu vou continuar andando, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Vai ser a ruína dele, não é? Então o nosso orgulho pode nos levar à destruição. Ainda mais quando é um orgulho, uma tolice espiritual. Quando pessoas desprezam a palavra de Deus e dizem: eu não preciso de Deus, eu consigo viver sem Ele, eu quero ser o meu próprio rei. Isso seria tolice, não seria? Igual a este homem. Ou quando nós somos orgulhosos demais para nos arrependermos e dizer: sim, eu sou um pecador, eu não agradei a Deus. Isso seria muito orgulhoso. Então, na lição de hoje e na lição da semana que vem, nós vamos aprender sobre o povo de Israel que fez exatamente isso. Que disse: nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer o que nós mesmos queremos, nós sabemos melhor. Na semana passada vocês aprenderam sobre Samuel, né? Quem estava aqui, lembra como foi que Deus chamou Samuel sendo ainda pequenino? Vocês conhecem um pouco da Bíblia? Sabem sobre Samuel? Não? Samuel, quando ele era menino, a mãe dele entregou ele lá no tabernáculo, onde as pessoas adoravam a Deus. E ela disse: esse meu filho vai servir a Deus. E uma noite, lá no tabernáculo, Samuel ouviu uma voz chamando o nome dele. E ele achava que era Eli, o sacerdote, mas não foi ele. E chamou de novo 3 vezes, né? Até que Samuel e Eli entenderam que era a voz de Deus que estava falando com ele. E Samuel respondeu com o desejo de obedecer a Deus, de ouvir tudo que Deus tinha para falar. E daquele dia em diante, Samuel serviu ao Senhor. Ele obedeceu a Deus. E agora, na lição de hoje, ele já é um homem idoso, né? Ele já envelheceu. Ele serviu o povo de Israel como sacerdote, como juiz, como profeta, como líder. Ele era tudo isso. Era uma pessoa apontada por Deus para revelar a vontade de Deus ao povo, porque naquela época não tinha a Bíblia escrita ainda, né? Então Deus usava pessoas para falar a vontade de Deus às pessoas, ao povo. E Samuel sempre foi um homem muito honesto. Ele foi um bom juiz, ele foi justo, porque ele obedecia a Deus. Ele foi muito humilde. Ele nunca pensou assim: agora que eu estou no poder, eu vou aproveitar o meu poder, eu vou estragar, eu vou tirar do povo tudo que eu puder para mim. Você sabe que tem governadores, pessoas com poder que fazem isso, né? Que são corruptos e usam seu poder para roubar do povo. Samuel não era assim. Ele era um homem muito honesto, um bom líder. Ele nunca maltratou o povo. Então,
Como nós lemos na Bíblia, é muito estranho quando nós lemos que de repente o povo disse: não, agora nós queremos um rei. Vamos escolher um rei. Nós não queremos mais este líder que Deus apontou. Nós queremos um rei. Igual os povos em nossa volta. Por que eles queriam isso? Quem se lembra da nossa leitura? O que Deus disse? Eu faltei, mas eu vou passar. Eu acho. É porque, tipo, basicamente que tipo, tem que ter um líder. Que não... Sim, mas eles tinham um líder, né? Samuel era o líder que Deus deu ao povo. É. Então por que eles não queriam mais Samuel? Porque ele, tipo, ele acho que estava falando tudo mentira. Mas ele não era. Não, tipo, eles achavam que estava falando tudo mentira, entendeu? Eles não queriam mais Samuel porque o que nós lemos na Bíblia, Thomas? Ele já estava muito velho, ele não conseguia governar bem. Também era uma boa desculpa para usar, né? Mas qual era o real motivo? Lois. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles não queriam que Deus reinasse sobre eles. Que Samuel estava obedecendo a Deus. Ele estava falando a vontade de Deus ao povo. E eles não queriam mais. Que nós lemos, né? Que Deus disse no versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, Samuel. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles não queriam mais alguém que reinasse sobre eles, alguém que amava a Deus, alguém que seguia as leis de Deus. Será que eles esqueceram como Deus estava tão bondoso para com eles? Deus não libertou o povo de Israel do Egito? Deus não libertou eles de muitos inimigos, sempre abençoando, sempre provendo todas as suas necessidades? Será que eles esqueceram? Eu acho que sim. Eles eram muito orgulhosos, achando que podiam viver sem Deus, né? Mas será que nós somos iguais? Será que dentro de nós pensamos: eu não quero obedecer a Deus? O que meus pais me falaram sobre Deus, ou o que eu escuto na igreja, na hora que eu crescer, vou deixar tudo. Vou sair da igreja, eu vou viver a minha própria vontade. Eu não quero que Deus reine sobre mim. Talvez com a nossa boca nós não falamos. Nós não temos coragem de falar assim. Mas será que dentro de nós pensamos isso? Será que nós pensamos: essas coisas da igreja, de Deus, da Bíblia, é tudo tão pesado, tão difícil. Eu quero ser livre, quero fazer a minha própria vontade. Isso é muito orgulhoso, igual aquele homem. Se nós deixamos Deus de lado, o que vai acontecer? Será que o fim vai ser muito bom? É muito perigoso, né, viver sem Deus. Talvez é diferente, talvez nós pensamos assim: eu sou muito bom, sou uma pessoa muito boa, eu leio a palavra de Deus, eu vou na igreja, eu já sei muito da palavra de Deus, já decorei muitos versículos, já sei muitos dos hinos, sempre estou na igreja todos os domingos, eu estou indo muito bem. E você esquece que você precisa de Deus, e você não pede por perdão porque você se acha uma boa pessoa. É a mesma coisa. Então é possível viver sempre na igreja e nunca conhecer a Deus e nunca viver para Ele. É o mesmo orgulho em nosso coração. Ou talvez você pense assim: eu quero ser igual aos outros em minha volta, os meus amigos na escola. Parece que eles estão bem mais felizes que eu. Eles podem coisas que eu não posso. A minha mãe não me deixa tal, mas minhas amigas, elas podem isso, aquilo. Elas podem jogar esse tipo de jogo, eu não. Eles têm um celular, eles têm acesso a isso, aquilo. A minha mãe não deixa. Eu preciso ir na igreja todos os domingos. Meus amigos não. É bem legal, meus amigos podem fazer o que quiserem. E parece atrativo para nós. É o mesmo orgulho de não ouvir a palavra de Deus e achar que você consegue viver sem. Será que nós esquecemos que Deus é um rei, um Senhor muito bondoso, muito gracioso, que cuida de nós todos os dias, mesmo sem nós conhecermos a Ele? O ar que nós respiramos é Ele que nos dá.
Cada manhã que nós abrimos os nossos olhos e nos levantamos da cama, é Ele que nos dá essa bênção. Sem Ele não conseguimos nem respirar, nem piscar o olho. E nós queremos viver sem Ele? Muito perigoso. Para os maiores aqui, vocês sabem que hoje tem as eleições, né? O povo está escolhendo um presidente, né? Os deputados. Quantas pessoas aqui no Brasil hoje e em muitos outros países, em todos os países onde tem dia de eleição, qual você acha que vai ser o desejo? Que tipo de líder as pessoas desejam? O que você acha? Alguém que vai permitir tudo, que vai passar leis para deixar tudo legalizado que não deve? Que vai passar leis que não agradam a Deus? Será que é isso o desejo de muitas pessoas? Sim. Muitas pessoas vão basear sua escolha no desejo do seu coração, de estar livre de restrições, de coisas que não pode, que eles desejam fazer. E baseiam sua escolha nisso. Nós queremos um rei, né? Um presidente, um governador, que não segue a Deus. Muitos têm esse desejo e vão escolher alguém que vai ser muito contrário à palavra de Deus, rejeitando a Deus, que não desejam, não querem que Deus reine sobre eles, né? Eles querem trocar o rei do céu por um rei terreno, né? Que tolice! Mas Deus disse a Samuel, sim, você pode ouvir tudo que o povo fala e dá a eles um rei. Eles falaram, dá-nos um rei. E Deus disse, sim, pode dar a eles um rei. Mas, antes, dá uma séria advertência a eles. Fala para o povo que este rei que eles querem vai tomar tudo deles. A gente leu, né? Vai tomar seus filhos para serem servos do rei. Vai tomar suas filhas para cozinharem para o rei, vai tomar das suas terras, vai querer o seu dinheiro. E um dia vocês vão se arrepender que vocês clamaram por um rei. Mas naquele dia Deus não vai te ouvir. Você lembra que nós lemos isso? Eles queriam um rei. E Samuel deu uma séria advertência a eles. Que isso não era a vontade de Deus. E que eles estavam indo para o abismo, escolhendo um rei que não amasse a Deus. Mas mesmo assim, Olivia, o povo queria um rei. Não deram ouvidas às advertências de Deus. E na semana que vem, na próxima lição, nós vamos ver como tudo deu errado. Com o rei e com o povo de Israel. Como a Bíblia fala que o orgulho precede a destruição. É isso exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Então isso também, por que isso está registrado na Bíblia? Será que é só para nós sabermos a história do povo de Israel? Por que isso está registrado na Bíblia? É porque, basicamente, que no futuro eles têm que ser, um perfeito melhor. Sim, para nós sabermos como escolher, né? Sim, que mais, Emma? Pra gente Aprender sobre o nosso próprio coração. Que muitas vezes nós somos iguais a eles, né? Como eu já mencionei. É muito, muito perigoso nós rejeitarmos o nosso Criador. E dizer em nosso coração, um dia, quando eu puder, quando eu não estou mais sob a autoridade dos meus pais, eu vou deixar tudo que tem a ver com Deus. Quero ser livre. Não gosto de estar na igreja. E a gente deixa Deus de lado. Isso é muito, muito perigoso. Muitas pessoas, a maioria, se não todas, que vivem sem Deus, têm uma vida muito triste. Não parece, né? Na televisão você vê os cantores, todo mundo feliz, parece, né? Quantas pessoas famosas já se mataram? Quantas pessoas famosas usam drogas para se sentirem mais felizes? Ou bebem? Muitos, né?
Muitas delas têm uma vida muito triste e sentem um vazio muito grande dentro de si, porque não tem Deus. Isso é muito perigoso, vai ser uma vida de grande tristeza. Você pode perguntar, talvez seu pai, sua mãe ou alguém que você conhece, que você sabe que é uma pessoa perdoada, uma pessoa salva, uma pessoa que ama a Deus, que serve Deus de verdade. Pergunta, como era a sua vida antes de conhecer a Deus? Sabe que todos vão falar? Eu estava tão triste, eu não queria viver mais, tinha um grande vazio dentro de mim, eu não tinha mais propósito, eu não sabia por que eu estava aqui na terra. Todos vão falar algo desse tipo, que tinha uma grande tristeza em seu coração. E outra coisa, você acha que se você não servir a Deus você está livre? Se Deus não reina sobre você, quem reina? O diabo. Será que ele é um rei bondoso? Será que ele é um bom governador? Será que ele deseja o nosso bem? Sabe o que Satanás quer? Como ele é um inimigo de Deus, ele também quer que nós sejamos inimigos de Deus. E ele quer destruir a nossa vida. Ele quer nos levar para o mais longe de Deus possível. Ele quer nos levar a pecar tanto e tanto contra Deus que não tem mais esperança para nós. Para que nós sejamos destruídos junto com Ele. É isso que você quer? É este o rei que você quer na sua vida? Emma? Você quer que o pecado reine em seu coração? O pecado leva à morte. Vocês sabem, né, que a Bíblia fala. O pecado leva à morte. Nós não somos tolos em desejar ser livres e fazer o que a gente quer. Naturalmente o nosso coração quer tudo que não deve. Quer tudo que é errado, tudo que faz mal para nós. Que tolos se nós seguimos este caminho. Então, o que nós devemos fazer? Será que você já entendeu que todos nós somos pecadores contra Deus? Não somente aquelas pessoas que mataram alguém ou que cometeram adultério. Não. Todos nós somos pecadores. Já a Bíblia fala que nós nascemos como pecadores. Ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer aos pais, né? Ou alguém tem que ensinar. Você já viu uma criancinha pequenininha que fala não e bate o pé? Quem ensinou? Ninguém. Sabe de onde vem? Seu próprio coração. Nós já nascemos pecadores. Nós desobedecemos os nossos pais, que Deus disse para não fazer. Pecar é quebrar a lei de Deus, não obedecer a lei de Deus. Os 10 mandamentos não falam honra teu pai e tua mãe? Muitas vezes nós já temos desonrado os nossos pais. A Bíblia fala não roubar. Não, mas eu nunca roubei de ninguém. Ah, é? E você já roubou a felicidade de alguém, falando mal de alguém? Ou somente em seu pensamento você já pensou: ela tem o que eu não tenho, queria muito ter. Não é justo que ela tenha que eu não tenho. Isso é cobiça. A Bíblia fala não cobiçarás. Então quantas vezes nós já quebramos a lei de Deus? Nós somos pecadores. E se nós desejamos serem governados pelo nosso próprio coração, nós vamos cair em destruição. O pecado leva à morte. Nós não vamos somente ter uma vida triste e vazia, nós também vamos, na hora quando a nossa morte chegar, nós não vamos ter o Salvador para dizer não, eu perdoei ela pode ir no céu. Nós não vamos ter. E nós mesmos vamos carregar eternamente o castigo que nós merecemos pelos nossos pecados. Isso não é muito sério? Não seria tolo eu continuar para o abismo se alguém me falar destas coisas? Não seria melhor eu confessar a Deus, Deus sim,
eu sou um pecador. Eu já pequei, mesmo sendo pequeno, eu já pequei contra ti. Me perdoe. Me livre da minha culpa. É possível Deus nos perdoar? É possível Deus dizer sim, você pode entrar no céu. Eu vou apagar os seus pecados como você nunca tivesse pecado. É possível? Como? Como isso é possível? Deus não se importa com o nosso pecado, Ele se importa sim. Sabe como é possível? Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para este mundo. Ele nunca pecou. Ele é Deus. Então, por que Ele precisou morrer? Ele morreu, sabe por quê? Para poder perdoar os nossos pecados. Para dizer, eu morri em seu lugar. Se você crer em mim e confessar os seus pecados, eu te perdoo. E a morte de Cristo vai ser em seu lugar. E você não vai precisar mais pagar o castigo do seu pecado. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo e colocamos a nossa confiança nele e desejar que Ele reine em nossa vida, Ele nos perdoa. E é como se a gente nunca tivesse pecado diante de Deus. E nós vamos poder entrar no céu. Esta é a única maneira que nós vamos poder entrar no céu. E é maravilhoso, não é? Que o Senhor Jesus Cristo veio, que Ele morreu em lugar de pecadores. Mas se nós falamos, não, quero não, eu falar que eu sou um pecador, eu não sou tão mal quanto aquela pessoa e aquele e aquela. Eu não vou ser tão humilde para dizer que eu sou um pecador. Nós somos igual a este homem. Nós vamos cair, nós vamos ser destruídos. Seja sábio, não seja como o povo de Israel. Deus é o melhor rei que nós podemos ter. Se somente nós confessamos a Deus os nossos pecados em oração, não precisa ser para uma outra pessoa. Outras pessoas não podem perdoar os nossos pecados. Pode ser só você e Deus, e você confessa a Ele, que Ele te perdoa. Samuel, ele ungiu o rei. Quem sabe o nome desse rei, que foi o primeiro rei de Israel? Pedro? Saul. Ele foi o primeiro rei. Samuel coroou ele. E mesmo o povo em desobediência, Samuel ainda queria ajudar. E aconselhou o rei a sempre seguir a vontade de Deus. E com certeza Samuel orou pelo rei, pelo povo de Israel. E assim também somos nós os professores. Eu não sei como vai ser a sua vida quando você crescer mais, ou quando você não vem mais, mas nós continuamos orando por vocês, por cada um. Mesmo quando você não está mais aqui, que um dia você possa se lembrar de tudo que você ouviu. E você busque ao Senhor enquanto ainda há tempo, e ser salvo, e ter Ele como um rei muito gracioso, muito bondoso, que vai ser muito melhor